Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 116 e vamos meditar por alguns minutos neste texto do Salmo 116, os versículos 1 e 2, depois 12 a 14, mas pode deixar a Bíblia aberta no Salmo 116. Nós vamos hoje falar sobre a vida de gratidão do servo de Deus, individualmente, a vida de gratidão do servo de Deus. É esse o tema da mensagem de hoje. Salmo 116. Os versículos 1 e 2 eu vou ler e depois nós iremos ler juntos os versículos 12 a 14. Vamos começar, versículos 1 e 2. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto viver. Versículos 13, 14 e 15 agora, vamos todos. Tomarei, aliás, desculpem. 12, 13 e 14. 12, 13 e 14, vamos lá. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação. Amém. Senhor nosso Deus, opera em nós o que é preciso para que na nossa mente a lição deste texto possa vir por uma atuação do Teu Espírito. O Teu servo precisa disso também e é instrumento Teu agora para isto. Dá-me tudo o que é necessário para que Teu povo seja edificado na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Brasil é um país laico. O que quer dizer isso? Que oficialmente não tem religião nenhuma. Embora nós tenhamos dias que dão uma tônica à Igreja Católica. Há pouco tempo tivemos o dia do evangélico, eu não entendo bem isso, confesso que não. Mas o Brasil é oficialmente laico. No entanto, como vimos e como vemos, aliás, o povo brasileiro não é. O povo brasileiro não é laico, não. As mais diferentes religiões deste mundo se expressam na vida de muita gente no Brasil. Nós sabemos que eu diria que cerca de 90% do povo brasileiro é de fato religioso. Diferentes religiões, diferentes marcas. Até mesmo aqueles que dizem que não têm religião nenhuma, na hora das dificuldades, até dizem, ai meu Deus, porque mesmo que não professem religião nenhuma, eles creem na existência desse ser superior. A grande maioria crê na existência de Deus. De modo que nós vivemos em meio a esse povo, a essa gente. Pensamentos religiosos diferentes, às vezes com crítica aqui, crítica acolá, uma briguinha, essas coisas. Motivo pelo qual o governo brasileiro tem se preocupado e muito com essa questão da diversidade religiosa, e algumas leis têm sido implementadas, algumas boas, outras bastante complicadas, mas em meio a isso tudo que a gente vive. Agora, o texto que nós lemos nos mostra que nós podemos sair dessa amplitude do geral,
do povo todo, das pessoas todas, para uma atitude altamente pessoal. No meio de vários salmos que convidam todos a louvar ao Senhor, aparece este salmo aqui com um testemunho grandemente pessoal, individual. E, em linhas gerais, eu creio que essa é uma demonstração de que aqueles que participam do culto público, na verdade, têm que expressar individualmente a sua adoração e, neste caso, a sua gratidão pelo que Deus é e pelo que Deus faz. Com este salmo, que sai do geral para o específico, nós aprendemos algumas lições preciosíssimas. E vamos ver o que é que a palavra do Senhor nos ensina neste salmo. A vida de gratidão do servo de Deus. Primeiro, é uma vida que procura reiterar seu amor para com Deus. Eu vou dizer mais uma vez, procura reiterar seu amor para com Deus. Eu disse há pouco que o salmista, que em meio a salmos que falam de maneira coletiva de adoração, aqui está um salmo que individualiza a adoração. Vejam só, o Salmo 113 diz, louvai ao Senhor, servos do Senhor. O 114 fala sobre isso. O 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. O 117, louvai ao Senhor, vós todos os gentios. O 118, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, etc. O salmo aqui individualiza. E diz que nós, como pessoas, precisamos reiterar nosso amor para com Deus. E aí o salmista diz, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Todo este salmo, esse termo eu, esse pronome eu, está enfático, mostrando que o posicionamento aqui não é da coletividade, não é de um bocado de gente, é um posicionamento de uma pessoa que decidiu amar a Deus. Mas qual a razão, meus irmãos, que nós temos para amar a Deus assim, nos termos que o salmista está dizendo? Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco. Ele diz, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando ainda jovem participava da Palavra da Vida, aprendi um cântico pequeno, é uma tradução de uma música americana, que diz, ó, eu amo a Cristo. Oh, eu amo a Cristo, porque Ele morreu por mim. De fato, esta é uma razão, a principal de todas elas, de amarmos a Cristo, porque Ele é o supremo presente de Deus para nós. O salmista aqui está dizendo que ama a Deus. E ele diz por quê? Porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Eu acho impressionante a tônica que o salmista dá aqui. Por quê? Porque ele mostra que a nossa comunhão com Deus é de pessoa para pessoa. Nós não temos uma comunicação com Deus extrasensorial. Eu sou uma pessoa e Deus apenas espírito. Está numa dimensão espiritual e pronto. Não é assim. Na verdade, Deus é espírito. É uma das características do ser de Deus. Ele é espírito. Mas Ele é uma pessoa
E eu sou uma pessoa decorrente da pessoa dele. A Bíblia diz que nós fomos criados imagem de Deus. Eu sou uma pessoa, como Deus é uma pessoa. Por isso o salmista abre o coração e diz: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Veja quantas vezes o eu está aqui, compungido e contrito, refletindo a verdade de Deus como motivação principal, a virtude de Deus, do Deus que ama, como motivo principal para nós o amarmos também. E ele usa aqui aquilo que nós chamamos uma expressão antropomórfica, que quer dizer expressão humana para traduzir uma ação de Deus à nossa compreensão. Quando ele diz que Deus nos ouve, é como se Deus, como nós, tivesse ouvido assim, e se inclinou. Ele fortalece o primeiro versículo com o segundo versículo, dizendo que Deus se inclina. Ele dá a Deus um tipo de corpo, para dizer que ele se inclina misericordiosamente para ouvir aquele que está suplicando por ele. Então, meus irmãos, a nossa vida cristã deve ser assim. O conhecimento que temos de Deus deve ser nessa base. Se não for assim, nós não estamos prontos para viver uma vida cristã autêntica. Não estamos. Ser crente tem essa conotação indispensável, imprescindível, esse conhecimento necessário demais para a vida cristã. Quem é Deus para você? Aquela pessoa longínqua, distante? O Deus dos chamados deístas, que criou o mundo, deu corda, jogou para lá e se mandou para o céu? Não, não. A Bíblia diz que Deus é transcendente. Ele não se mistura com a nossa essência, claro que não. Ele é Deus, nós somos pessoas criadas por Ele, mas diz que Ele é transcendente e nos dá o privilégio de saber que Ele habita em nós por seu Espírito. Louvado seja o Senhor por isto. Ele habita em nós, ao mesmo tempo que nos inspira a buscá-lo, a adorá-lo, com uma conotação bem específica. Eu amo o Senhor. É isso que o salmista está dizendo. Para mim não há coisa melhor do que isso. É uma comunhão que se expressa de pessoa para pessoa. Quem conhece a Deus é assim. A outra lição que nós temos aqui está nos versículos 3 e 4. O salmista diz assim: laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Versículo 4, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. A lição que temos aqui é que o servo de Deus, cuja vida é de gratidão a Deus, não tem vergonha de falar da angústia do passado. Cada um de nós tem a sua história. E muitas vezes não devemos esconder, porque o nosso testemunho serve de bênção não só para nós, mas para muitos outros que podem ouvi-lo. Certamente o salmista está falando, pelo que lemos, de sofrimentos que ele passou. Sofrimento físico, sofrimento mental, sofrimento espiritual. Mas a solução, ele diz, está aqui no versículo 4. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Quem é que suporta isso? Quem é que de bom senso ficaria sofrendo isso tudo calado, sem dizer nada, sem fazer nada? Ele é claro quando diz: laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Que situação difícil a daquele homem. Isso nos traz uma lição preciosa de que
os servos de Deus passam por situações, dificuldades, crises, problemas. É possível que isso aconteça. A Bíblia nos assegura que em meio à vida, em suas diferentes nuances, Deus está presente. Ele nunca se separa de nós. Mas não quer dizer que é um mar de rosas, humanamente falando, a gente não tem dificuldade nenhuma. Eu sempre prego aqui sobre esse assunto, dizendo que me insurjo até contra essa gente da chamada teologia da prosperidade, cujo cerne da mensagem é apenas esse: você serve a Deus, você busca a Deus e não tem problema. Irmãos, isso não é bíblico. E nós, seriamente, buscando a palavra de Deus, interpretando-a seriamente, vamos ver servo de Deus como esse aqui, dizendo exatamente isso. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Emoções abaladas, vida espiritual abalada, questões físicas abaladas, problemas sérios na vida dessa pessoa. Agora, o segredo aí não está somente no que ele passou, mas na atitude dele em meio a tudo isto. E isso nos chama a atenção. Antes de entrarmos no versículo 4, isso nos chama a atenção. Porque enquanto a atitude dele é buscar ao Senhor, muita gente busca soluções nos mais diversos meios impróprios até, anticristãos, anti-Deus e contrários à nossa própria natureza espiritual. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Pedi e dar-se-vos-á, batei, abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Temos da parte de Deus promessas preciosas que nos alimentam a alma em meio a essas dificuldades da nossa vida. Uma coisa é certa: quem é filho de Deus não é abandonado. Quem é filho de Deus tem o Senhor com ele, em meio às lutas, às dificuldades. Não são poucos os testemunhos que temos ouvido sobre isso. E aqui está um, inspirado pelo próprio Deus, para ser registrado na Escritura Sagrada. Então, esse então aí faz uma ligação entre o 3 e o 4. Entre o assunto do 3 e o posicionamento do 4. Entre a circunstância do 3 e o posicionamento do 4. Quando diz: então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Ah, que bom. Há pessoas que não têm fé em Deus para fazer isto. Que pena que isso acontece. E não são poucas as vezes que nós somos solicitados por pessoas, algumas que dizem que são cristãs, mas que não professam a fé de fato, e aí pedem a nós, dizendo: orem por mim, peçam a Deus por mim. E um dia, uma dessas pessoas, eu questionei: por quê? Você também não ora? E aí a pessoa disse: porque eu sei que Deus ouve mais vocês. Deus ouve vocês. É um testemunho que o crente pode dar, através de uma vida de oração e de convicção na ação de Deus, na presença de Deus na sua vida, e dessa mensagem do salmista, que ele sabe que Deus o ouve. Então ele disse: então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. A quem estamos pedindo? Àquele que pode livrar-nos mesmo.
É aquele que livra a nossa vida, como diz o salmista, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. É aquele que pode livrar-nos disso. É aquele que, ao permitir que tais coisas aconteçam, porque nada acontece sem que ele permita. Então, aquele que se permitir, vai estar pronto para ajudar, como a própria palavra de Deus ensina. Então, essa lição nos ensina a não ter vergonha de falar sobre a angústia do passado. Às vezes nós temos vergonha, mas às vezes há pessoas que até exageram, dando o seu testemunho. No entanto, nós precisamos ser realistas, sem qualquer atitude mais. Realistas. Passei por esse problema, passei por essa dificuldade, o Senhor me livrou. Eu gosto muito de ouvir testemunhos assim. Essa é uma lição preciosa. Mas há uma outra lição aqui. Está nos versículos 5 a 11. E ele começa dizendo assim: compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Ele está falando aqui de um dos atributos de Deus preciosos, como todos são, para a nossa vida, nesses momentos de dificuldade. Ele diz compassivo e justo. O nosso Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus é fruto da sua graça, pela qual misericórdia, amor e longanimidade, pela qual graça e misericórdia, ele se apieda de nós a ponto de se curvar. Por isso ele diz, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Deus se inclina misericordiosamente, para apanhar o caído, restaurar o ferido, buscar o que está na lama. É isso que Deus faz. E ninguém faz melhor do que Ele. Eu acho interessante o testemunho dessas pessoas que viveram no mundo o tempo todo, que tiveram uma vida desregrada, mundana, na verdade, e aí quando se convertem, que coisa maravilhosa. E aí eu lembro aqui do filho pródigo, que viveu dissolutamente, mas que um dia, diz o texto, que ele voltou a si, tornou a si, numa exata expressão, no exato ensino de que aqueles que estão longe de Deus estariam como que fora de si. E aí, em meio à desgraça em que ele vivia, tornou a si, voltou a si, acordou. E aí lembrou, quantos jornaleiros, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com abundância e eu aqui pereço de fome. E aí decidiu. É a mesma coisa do versículo 4. Então invoquei o nome do Senhor. Aí o filho pródigo decidiu. Vou voltar para a casa do meu pai. E eu vou chegar humildezinho lá, porque eu não mereço nada mesmo. Se ele atender a minha humildade, me deixar para trabalhar com ele, que nem qualquer um outro, para mim será muito bom. E quando chega, tem uma surpresa impressionante, porque o pai já estava esperando por ele. E ao vê-lo de longe, maltrapilho, acabado, dá uma carreira, abraça o filho e diz, como é que é? Nem deixou o menino falar. Deu uma festa, e a história os irmãos sabem. É esse o Deus misericordioso a quem nós adoramos, que pode restaurar-nos da miséria em que nós estivermos. Não há pecado que Deus não perdoe. E não há, meus irmãos, lição mais expressiva para tranquilizar um coração do que esta. Porque as clínicas estão cheias, clínicas psiquiátricas estão cheias de pessoas que não creem assim, que não vivem isso. Dr. Paul Bilheimer, no seu livro, Seu Destino é o Trono, tem um capítulo que ele fala sobre essa questão.
E diz que muita coisa mudaria nos corações de muita gente que está aí, se pudessem crer na justificação que Deus dá, na justificação que Deus opera no coração do homem, lavando o seu coração, tirando-o do lamaçal do pecado e colocando-o na posição de filho de Deus. Não há coisa melhor. Não há lição melhor para alguém que está nessa situação do que dizer: você foi perdoado. Deus perdoa você. Eu já falei para pessoas assim e fiquei impressionado com a reação que essas pessoas tiveram. Mas vejam só, os versículos 5 e 6, o salmista mostra a resposta que mostram, de fato, revelam a misericórdia de Deus em levantar os caídos. O versículo 7, por exemplo, veja o que ele diz: volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Para que coisa melhor do que essa? Para quem está amargurado da vida, sofrendo, quem sabe com problemas na sua alma, coisas tristes assim. Nada melhor do que ouvir isso. Deus olha para nós, Deus nos perdoa. Aí a gente diz: volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. O salmista está dizendo que o crente deve procurar estar em paz com Deus. Por quê? Versículo 8, ele diz: porque livraste a minha alma, da morte, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Ele dá o testemunho do que Deus faz. Não é uma coisa assim, bem longe, bem, digamos, geral, para todo mundo. Nós já vimos aqui que este salmo é de uma especificidade pessoal. Ele diz: aconteceu comigo, livrou minha alma da morte, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Ele dá o seu testemunho. Nós precisamos aprender a dar o nosso testemunho também. Tem crentes que nem pensam nisso. O que foi que Deus fez com você? Ah, não sei. Eu estava aí precisando de um emprego, Ele deu um emprego. Aliás, eu lutei. Procurei, fiz concurso, etc. E aí, passei. Espera aí, amigo. Não acha que foi Deus, não? Conheço uma irmã cujo esposo, isso há vários anos, disse um dia ao pastor: a minha mulher é um negócio sério. Tudo dela foi Deus que deu, foi Deus que deu, foi Deus que deu. O marido não era crente, mas essa senhora muito crente. E aí o pastor ouviu sabiamente e disse: mas é Deus que dá mesmo. Aí, a gente estudou, fez concurso, passou, empregos bons eu e ela temos, e é Deus que dá. O mundo pensa assim. A gente estudou, a gente trabalhou, a gente se esforçou, e é Deus que dá. Aí o pastor calmamente disse: mas quem é que dá a nós a saúde para poder estudar, uma mente sadia para poder captar o que está estudando, guardar, aprender, ser bem-sucedido nesses concursos concorridíssimos? Quem é que dá? É Deus, amigo. Deus que faz isto, amigo, aprenda. Então o crente deve ter esse testemunho. Versículo 8: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda os meus pés. E aí ele chega a uma conclusão. Versículo 9, ele diz: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Ele entende que a vida de comunhão com Deus, para continuar crendo, é andar na presença do Senhor. Tem coisa melhor? Certamente não tem. Não tem. Então, meus amados irmãos, essa lição fala de dar testemunho veemente do livramento de Deus. Esta é a lição. Devemos dar o testemunho veemente do livramento de Deus. Por quê? Porque nós entendemos que é Deus quem faz.
Mas, finalmente, temos uma outra lição aqui. Os versículos 12 a 19. Quando ele renova o seu propósito de louvar a Deus por tudo que Deus é e tem feito. Veja que no versículo 12 ele diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Veja que o versículo 10 ele diz: eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Versículo 11 ele diz: eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Ele começa a abrir o coração e dizer as coisas pelas quais passou. Mas ele passou. E agora, esse homem restaurado tem uma atitude que é interessante. Renovar o propósito de louvar a Deus pelo que Deus é e o que Deus faz. E aí ele diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Meus irmãos. E aí ele fala uma coisa, versículo 13: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pronto, falou tudo. O que quer dizer isso? Vamos abrir a Bíblia em Levítico 15:10 para entendermos o que quer dizer isso. Cálice da salvação. Levítico 15:10. Diz assim: qualquer que tocar alguma coisa que esteve debaixo dele será imundo até a tarde, e aquele que a levar lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Aqui está falando da problemática da imundícia do homem e da mulher. Vamos agora para o capítulo 23 desse mesmo livro. Levítico 23, a partir do versículo 10. Olhe só o que é que ele diz. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das vossas primícias, da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. No dia imediato, ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moveres o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão suas dízimas, de um éfa de flor de farinha amassada com azeite, uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia que trouxeres a vossa oferta ao Senhor. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas, em todas as vossas moradas. Vejam que esses textos falam de coisas pecados que eram cometidos, e que tanto o texto anterior, capítulo 15, todo o texto, e como este que lemos agora, pecados que eram cometidos e que tinham que ser confessados, e as pessoas tinham que ser restauradas diante de Deus. Esse cálice da salvação tanto se refere ao vinho da Páscoa, como nós sabemos, como a essa oferta de libação, oferecida em gratidão pelo perdão de Deus, pela salvação que Deus nos dá. Por isso o salmista diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Quer dizer, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de
todo o seu povo. E assim vai com o versículo 15, dizendo que Deus cuida do seu servo quando o leva. E até o versículo 19, quando ele repete no 18, cumprirei os meus votos ao Senhor. Que lição podemos tirar desse renovar os propósitos, de louvar a Deus pelo que Ele tem feito e o que Ele é? É que, meus irmãos, nós vivemos em meio a uma comunidade que louva a Deus, que adora a Deus. E o nosso culto deve refletir exatamente essa fé que nós temos, a disposição e a compreensão de que devemos adorar o Senhor. Mas chega um momento quando nós precisamos dizer, como o salmista no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi sabia que o Senhor era pai do seu pai, pastor do seu pai, de sua mãe, de seus irmãos, da nação, toda da sua nação. Mas ele tira aquilo do geral e põe para o específico. Mas ele é meu. Cristianismo autêntico é exatamente esse, de poder simplificar, de individualizar essas verdades, que são gerais para todos os crentes. Mas a gente tem a fé para dizer, ele é meu e eu sou dele. É exatamente isso que nós fazemos quando nós nos tornamos membros da igreja. O nosso testemunho é esse. Eu sou de Deus e ele é meu. A vida cristã tem essa conotação importantíssima, séria. E só é crente de verdade quem tem fé suficiente para dizer, eu sou de Deus e ele é meu. Amo o Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.